Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o assunto no Doc.com vai ser novamente a questão que envolve o transporte coletivo aqui na nossa cidade, com o projeto que está em trâmite na Câmara Municipal. Conversamos no programa passado com o autor do projeto, Pietro Arnon, e com o vereador que deu o parecer contrário na Câmara Municipal, o vereador Daniel Mila. Vocês lembram que foi uma conversa aí e uma discussão polêmica no programa da semana passada. Dessa vez, nós vamos falar da parte técnica. Depois de falar da parte política, falamos da parte técnica com o engenheiro Elmiro Bobeck, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Transporte Coletivo aqui de Ponta Grossa. Também vamos falar com o coordenador do PROCON aqui em Ponta Grossa, o Edgar Ramp, ele que vem falar para a gente a respeito de alguns direitos aí do consumidor, e também vamos falar a respeito do tema aí de um possível esquema de corrupção na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com. Nesse bloco dos destaques desta semana, falamos a respeito de um assunto sério e delicado aí que está acontecendo, o que estaria acontecendo na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O blog do Doc.com teve acesso nesta semana, na quinta-feira, a uma gravação aí de um vereador da Câmara Municipal de Ponta Grossa falando com o então chefe de gabinete, o seu chefe de gabinete na época, que já está exonerado. Esse chefe de gabinete gravou uma conversa com o vereador em que eles discutem aí o rateio de salário que são destinados a assessores do dito gabinete. Cada vereador na Câmara Municipal, para o nosso telespectador entender, cada vereador tem direito a 3 assessores. E o que estaria acontecendo, o que estaria sendo negociado é que um valor lá, digamos, de R$2.000, de salário de um cargo, esse valor ficasse, se a pessoa fosse empregada e ganhando R$1.000, e os outros R$1.000 ficaria com o vereador, com o gabinete, no que esse vereador chamou aí de um fundo do gabinete, o que não existe, não é previsto em lei, não se poderia estar cometendo essa prática. Essa gravação, ela deve ser transcrita, ao todo são 6 gravações, elas devem ser todas transcritas, estão sendo transcritas neste momento, nesses próximos dias, e aí então será levado aí, segundo informações que recebemos, até o Ministério Público Estadual e também a Corregedoria Geral da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um assunto sério, no momento em que toda a população clama pelo fim da corrupção, Temos vários movimentos aí, várias mobilizações nos últimos meses, nos últimos dias, de pessoas indo às ruas contra essa prática aí completamente nociva ao sistema político, Existe lá 3 assessores, emprega-se os 3, ganha aquele salário e fim de papo, Não se pode aí fazer com que parte desse salário venha a ficar com o próprio vereador. Caberá, logicamente, não estamos julgando ninguém, E muito por conta disso resolvemos não revelar o nome, neste momento, só depois que essa denúncia for levada ao Ministério Público e também à Corregedoria Geral, mas caberá tanto a comissão, que deve ser formada para avaliar dentro da Corregedoria, quanto ao Ministério Público essa questão envolvendo esse caso na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Para as pessoas que se têm ligado, perguntando aí, quem é esse vereador, por questão ética, de responsabilidade, optamos em não revelar no momento, mas logo, logo vai vir à tona essa questão aqui em Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta numa conversa com o coordenador do PROCON aqui em Ponta Grossa, Edgar Ramp, e posteriormente uma conversa com o engenheiro Elmiro Bobeck, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Transporte Coletivo aqui em Ponta Grossa. Um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, agora uma conversa com o Edgar Hanff, que está à frente do PROCON aqui de Ponta Grossa e vai falar para a gente a respeito das atuações deste importante órgão em defesa do consumidor. Boa noite, Edgar. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Pois é, essa questão aí que envolve o PROCON, né, é o sinônimo aí de o destino das pessoas que porventura se sentirem lesadas aí na relação com o fornecedor aí de produtos ou de serviços, né? E eu gostaria de perguntar para você, Edgar, como está a estrutura, né, do PROCON aqui em Ponta Grossa e a operacionalidade, né? Como que está atuando, né, em termos aí representativos, né, de atendimentos ao público. Eu posso começar fazendo uma pequena correção. O PROCON não... Eu gostaria e trabalho todos os dias junto com uma grande e valorosa equipe para que o PROCON não seja justamente só o local em que ocorram as demandas para restauração de direitos. Eu espero que lá também seja um bastião, um forte, um suporte para a defesa dos direitos sem que eles tenham sido violados. Certo. Porque nós trabalhamos muito e com bastante força, eu tenho procurado imprimir esse ritmo à frente do PROCON, que é o da orientação e o da prevenção do conflito nas relações de consumo. Com isso, eu vou fazer com que menos pessoas tenham problemas nas relações de consumo. E lá na frente eu vou ter menos gente descontente com suas compras, com seus contratos, com suas aquisições, e vou ter consumidores mais conscientes e fornecedores mais atentos. Certo. A gente tem conseguido, graças a algumas mudanças estratégicas que eu reputo bastante importantes, bastante cabíveis nesse momento, desde o acolhimento, desde a recepção dos consumidores lá no PROCON, ter um nível de resposta bastante positivo. Certo. Bastante positivo mesmo. Com dados do primeiro trimestre deste ano, nós temos que de cada 10 pessoas que foram ao PROCON, 7 saíram das instalações do PROCON já com sua solicitação atendida, já com seu problema resolvido, sem nenhuma pendência. Um pouquinho mais, nós tivemos 75%, quase 78% de respostas de atendimento imediato mesmo. Nós temos uma margem pequena de pessoas que ainda têm um período de espera, mais alguns dias, e nós temos ainda a margem daqueles que não se consegue a solução de pronto. Nesses casos, o que é feito? É notificado o fornecedor para que ele apresente uma solução, tome uma medida, e se não apresentar uma solução, que venha a uma audiência de conciliação. Nessa audiência estão presentes o consumidor, o fornecedor ou seu representante e um representante da lei, um representante do PROCON, um representante do Código de Defesa do Consumidor, que está ali justamente para ser, não o advogado do consumidor, o advogado da justiça naquele acordo ali. Nós sempre estimulamos a solução prévia, nós sempre estimulamos a solução negociada e a solução de conciliação. Se mesmo com tudo isso não há resultado efetivo, de acordo com as expectativas e demandas do consumidor, aí então abre-se um processo administrativo que pode resultar em multas bastante expressivas para o fornecedor que está em curso numa infração ao Código de Defesa do Consumidor. Certo, e a gente vê aí diariamente os rankings, né, daquelas setores que geram maiores reclamações. Como está isso aqui em Ponta Grossa? Eu diria que se nós pegarmos o grande campo de telecomunicações, é de longe disparado o que mais ganha. Telefonia móvel, acesso à internet, TV a cabo, telecomunicações em geral, está muito à frente. Isso porque nós temos algumas situações bastante peculiares, não só em Ponta Grossa, mas no Paraná. No estado do Paraná, segundo um levantamento muito recente, ainda desta semana, para cada 100 pessoas, há 137 linhas de telefonia celular. Imagine só. Então, na verdade, mais de uma linha por pessoa.
E isso acontece em muitos casos porque o consumidor quer ter as facilidades que as várias operadoras oferecem. Hoje você tem múltiplos planos, múltiplas opções, múltiplas facilidades e múltiplas faturas, múltiplos custos também. Operadora A, para a operadora A, a ligação é barata, daí a outra não tem limite para mensagens de SMS, a outra oferece um período maior de conexão aos dados de internet. Então, os diferentes pacotes fazem com que o acesso às linhas seja bastante estimulado, vamos dizer assim, pelo mercado. Certo. Só continuando, depois das telecomunicações nós temos serviços bancários que continuam ainda bastante, incluindo atendimento, incluindo financiamentos, incluindo cartões de crédito e, por último, produtos em geral. Mas serviços, todos estão disparados na frente, incluindo os serviços de telecomunicações. E teve, até ontem, foi através da assessoria da Prefeitura, né, com informações do PROCON, a questão envolvendo o acesso à internet via smartphones, porque parece que teve uma determinação das operadoras de se cortar a hora que chega ao final aí o pacote. Mas não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, não deveria acontecer. Na opinião dos PROCONs do Brasil, do de Ponta Grossa inclusive, a contratação de serviços de correio de dados, de serviço de transmissão de dados pelo serviço pessoal móvel, telefonia pessoal móvel, não pode ser alterada quando as operadoras decidem. Tem uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações que permite, em tese, às operadoras fazer alterações no contrato que já está em vigor. Vou dar um exemplo bem claro. Você tem um contrato com a operadora X. Ele diz que você tem 10 megabytes de volume de dados. Você usa a internet para acessar redes sociais, para fazer buscas, para fazer uma porção de coisas. Baixar música. E esse volume de dados que você estimou que usaria em 30 dias, você usou em 20 dias. Esses 10 dias faltantes, até há bem pouco tempo, nesse período, havia uma redução na velocidade do tráfego. Ou seja, você tinha acesso à internet, mas muito lenta, permitia alguma coisa ainda, mas não com a velocidade normal. Passados, talvez algumas semanas, a Anatel, ainda no final do ano passado, isso começou a ser discutido, e a Anatel baixou uma resolução permitindo que as operadoras cortem o acesso à internet, vencido o volume de dados contratado. A alegação das operadoras é que só a redução da velocidade mantém ainda a rede muito ocupada e você estaria recebendo mais do que aquilo pelo que pagou. O entendimento do PROCON é diferente. O entendimento do PROCON é que se você tem um contrato de serviços com a operadora A, B, C, D ou X, sim, esse contrato continua em vigor e ela sozinha não pode alterar os seus termos, que é exatamente o que aconteceu. Você tinha um contrato com a operadora X que dizia, quando você extrapolar o teu limite, vai ter a internet com outra velocidade, certo? Ou seja, nesse contrato não consta a questão do corte. Não consta. E aí, de repente, não, pode cortar sim. Passou, corta, fica sem. A não ser que você compre outro. Ou seja, não pode ser retroativo. Não se pode afetar um contrato que já está em vigor. Tem uma resolução da Anatel de um lado e nós consumidores, nós PROCON, temos de outro lado o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o contrato não pode ser alterado unilateralmente. É uma quebra de contrato. Por isso, nós todos os PROCONs do país, acredito com raríssimas exceções, ontem adotamos em conjunto a seguinte prática. Notificamos de imediato todas as operadoras de telefonia. Todas elas. Para que justifiquem, expliquem e tomem providências para que isso não aconteça.
No nosso entendimento, essa atitude viola o Código de Defesa do Consumidor e faz a operadora uma infratora do Código de Defesa do Consumidor, portanto, ela está sujeita a todas as penalidades, as multas e todas as sanções previstas na lei federal. Certo, vamos esperar então que elas cumpram, né, com essa questão, porque, afinal de contas, mesmo com a internet lenta, mas você ainda tem acesso. Agora, se cortar, já fica muito mais complicada aí a vida de quem estava acostumado no sistema anterior, como você falou, o contrato feito com essa base. Essa expectativa de vamos esperar que elas sejam boazinhas conosco não existe para nós. Elas têm um prazo para se manifestar diante dessa notificação que receberam. Não é um prazo negociável. A manifestação deles vai ser avaliada e as medidas serão tomadas. Também não é uma questão negociável. Certo. Né? Então, a adequação delas à legislação consumerista, a legislação do consumidor, ela não é uma questão de expectativa, não é uma questão optativa para as operadoras. É evidente que o PROCON atua numa esfera administrativa. Nós não temos uma força executiva, né? Ou seja, uma eventual notificação, uma eventual multa do PROCON pode ser contestada na Justiça. Mas nós temos um histórico de praticamente completa anuência por parte do Judiciário, porque as nossas decisões são baseadas de forma clara e fundamentada na legislação federal. Tá certo. Outra questão que vira e mexe aí dá polêmica também, que é a questão da meia entrada. Aí, quem tem direito e como que isso está sendo fiscalizado aqui em Ponta Grossa? Não devia dar polêmica. A cada 2 ou 3 meses nós informamos a todo mundo. Gente, meia entrada. Meia entrada funciona assim. O valor da entrada é R$50. Não precisa nem contar. Meia entrada é metade disso, R$25. Sem discussão. Aí o sujeito cria uma modalidade. Olha, quem trouxer uma lata de óleo vai pagar, em vez de 50, R$40. Imediatamente a meia entrada passa a ser R$20. 50% do valor cobrado. Não é algo discutível, não é algo controverso, não tem. Outra modalidade, bastante peculiar. Olha, nós temos um primeiro lote promocional, custa R$30, mas não tem meia entrada. Tem meia entrada. Se alguém quiser comprar desse primeiro lote promocional por R$15, vai lá e exerça o seu direito. Simples. Quem tem direito a isso? Estudantes, professores, no estado do Paraná, idosos, doadores de sangue, portadores de deficiência, tem uma série de categorias de pessoas, de condições específicas que têm direito, sim, à meia entrada. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Nós temos uma multiplicidade de locais, uma multiplicidade de cobranças e de eventos. Então, nós não temos a menor possibilidade fática de estar presente em cada evento, em cada circunstância, em cada bilheteria, fazendo a checagem se há ou não a cobrança. O que nós fazemos, sim, é notificar sempre que possível, previamente, os promotores dos shows, informando a eles e informando principalmente ao usuário que ele tem esse direito. Como que funciona para o consumidor que está em casa? Pois eu vou lá no cinema, quero comprar, me negaram minha entrada. O que eu faço? Chamo o gerente. O gerente diz que não tem discussão. Não discuta. Compre a entrada inteira, fique com o seu recibo, no dia seguinte leve ao PROCON. Leve ao PROCON, comprove a sua condição de beneficiário da meia entrada, mostre os documentos que você mostrou lá para exercer o teu direito. Estão cerceando o teu direito. Você de imediato vai receber, o PROCON vai procurar que você seja ressarcido, porque você pagou a mais. De imediato ele vai abrir um procedimento, de imediato vai abrir um processo administrativo contra o infrator.
Certo. porque ele cometeu uma infração. A prova da infração é a sua reclamação. Ou seja, cabe aí realmente a cada cidadão fazer valer o seu direito. Fazer valer o seu direito. Por Porque mais... o fato de uma pessoa compensar o outro pelo dano não faz dele menos infrator. Se tiver uma conduta reiterada de um evento, uma instituição, um show, uma casa de shows, uma casa de espetáculos, um teatro, alguma coisa, reiteradamente agindo, ele vai sofrer as penalidades, sim, porque ele está cometendo uma infração. Tivemos um caso, uma pessoa foi lá, eles acharam duvidoso a carteira de doador de sangue dele, ou naquele instante havia uma pessoa que não estava habituada com aquilo, não posso vender minha entrada, cobrou a inteira. Se o consumidor se der por satisfeito com a emissão, com o ressarcimento daquilo que foi pago a mais, até por uma questão de economia processual, vamos fazer, mobilizar toda a estrutura mas a gente vai orientar de uma maneira enfática o promotor do evento em si, o facilitador, o vendedor dos ingressos, para que isso ocorra, para que a normalidade seja retomada de imediato. Tá certo, então, Edgar, a gente está chegando ao final desse bloco, né, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com, levando aí essas informações ao nosso telespectador em relação ao direito do consumidor. Eu é que agradeço, Eduardo, é sempre uma satisfação estar aqui e nós estamos à disposição. Se você tiver qualquer dúvida, o telefone do PROCON é fácil de lembrar, 151, muito simples, liga para a gente tenta resolver na hora. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o responsável pelo PROCON aqui de Ponta Grossa, o Edgar Humphrey. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o presidente aí do Conselho Municipal de Transporte Coletivo aqui de Ponta Grossa, o Elmiro Bobeck, né? Na sequência aí, depois do intervalo, um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com. Na entrevista de hoje recebemos o presidente do Conselho Municipal de Transporte Público aqui de Ponta Grossa, o engenheiro Elmiro Bobeck. Boa noite, Elmiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Pois é, o Conselho Municipal de Transporte, sempre quando se fala em mudanças no sistema, questão aí da planilha de custos do transporte, que implica no valor da passagem, o Conselho é acionado aí para se posicionar. Né? É um caráter aí consultivo, não é deliberativo, mas tem aí o seu papel em toda essa discussão que envolve o sistema público de transporte aqui em Ponta Grossa, Elmiro. E nesse momento em que todas ou quase todas as atenções estão voltadas para essa discussão desse projeto do vereador Pietro Arnaud, que permite o 100% de bilhetagem eletrônica no transporte, né? O Conselho também mostra aí e já, com certeza, tratou dessa questão. Vocês já participaram de audiências, né, na CPG e tudo mais. No programa anterior, né, da semana passada, nós trouxemos aqui o autor do projeto, o vereador Pietro, e também o vereador Mila, que deu parecer contrário, né, em relação à legalidade na Câmara Municipal de Ponta Grossa, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Uma questão, até pela manifestação de ambos, uma questão mais política aí do que técnica. Né? E para levar a informação técnica a respeito desse assunto, desse projeto, né, eu lhe pergunto, né, como que o Conselho, que é formado aí por várias representantes de várias entidades que formam esse Conselho, né, a Sociedade Civil Organizada, o EPG, o próprio Executivo, como que vocês do Conselho veem esse projeto? A situação desse projeto já é o Conselho tem, ao longo dos anos, discutido esse assunto, sempre no sentido de melhorar o sistema de transporte e também conseguir com que ele fique em preços mais acessíveis para o usuário, que é o que efetivamente paga a conta. Então, o Conselho, à primeira vista, viu com bons olhos essa atitude do vereador e da Câmara em tratar desse assunto. Pois foram aprovadas leis ao longo dos últimos anos
que amarraram o sistema, não permitindo que você possa promover mudanças e promover melhorias, atendendo todo o que se dispõe hoje de modernidades para que se melhore o sistema de transporte urbano. A princípio pensamos que seria uma excelente situação, de repente ela tomou vultos políticos e talvez na formatação do projeto não se chegaram a um consenso, os cobradores se manifestaram imaginando que seriam todos prejudicados. Agora, quem conhece o sistema sabe que isso não é verdade. Até os próprios cobradores sabem disso. Essa é uma questão realmente que ilustra bem toda essa discussão. Porque ao invés de se discutir todo o sistema de forma macro, né, a modernização do sistema aqui em Ponta Grossa é possível agora ou não? Né? Mas a discussão foi para o lado dos postos de trabalho dos cobradores. Né? Como que vê isso? Não seria todos prejudicados num primeiro momento? Então, hoje, o que nós dispomos de tecnologia permite que você promova grandes melhorias a baixo custo. Antes, você, para mudar um sistema, para alterar, para mexer, você necessitava de obras vultuosas, terminais, corredor exclusivo, um monte de situações. Hoje, com a tecnologia, isso mudou. E mudou recentemente, com situações que, com pouco investimento, o município pode dar um salto nesse sistema. Né? Coisa que os prefeitos, por via de regra, eles não gostam de lidar com isso. Porque, no caso de Ponta Grossa, ele funciona sozinho, o usuário paga, a empresa executa o serviço, o município fica olhando a distância, se tiver necessidade eu vou intervir. Como não tem havido, a coisa tem funcionado razoavelmente. Só que o trânsito já está assumindo características difíceis, mas agora, recentemente, com a alta do combustível, a gente sabe de muita gente que já não quer mais estar saindo de carro toda hora. Que aquela pessoa que dispõe de tempo, que trabalha com ponto fixo, essas pessoas hoje, com certeza, adotariam o ônibus com segurança. Então, aí que tem que se voltar a pensar nisso com bastante seriedade. O Conselho tem observado isso e tem feito gestões aos prefeitos, não vamos dizer só desse, porque eu já estou no Conselho já há outro prefeito anterior, né? Já estou há mais de 10 anos no Conselho, e grande parte do Conselho já está há 10 anos no Conselho, então são pessoas com experiência. Só que não existe vontade política, Eduardo. Então fica aquela situação, ou por desconhecimento, ou porque ainda a água não chegou no pescoço, vamos deixar, tem coisas mais relevantes. Então ainda nós, por mais que o Conselho leve reivindicações ao município, à chefia do Executivo, essas reivindicações não têm sido observadas, não têm sido respondidas, não têm sido levadas em consideração. Então, o Conselho fica ali chovendo no molhado. Faz sugestões, faz intenções, mas se o município não quiser fazer, não vai acontecer nada. É assim, é o nosso sistema de governo, é dessa forma. Pois é, e essa discussão, eu lembro que quando foi para a discussão que levou a database do ano passado, da categoria, ela implicou aí alguns questionamentos do Conselho, inclusive pedindo uma documentação, né, para a Aviação Campos Gerais, que é a empresa que detém aí a concessão, e uma dificuldade para conseguir esse tipo de informação, o que não é correto. É uma empresa que presta serviço, um serviço público, porque a detentora da concessão é o município que passa para a empresa. E o Conselho representa aí as autoridades, né, os representantes da sociedade civil organizada, e tem que ter acesso a esse tipo de documentação. Eu gostaria que você falasse da relação da empresa em todo esse processo, como que ela atua, de repente a gente não vê, a gente como imprensa procura a empresa, não, nós não vamos se manifestar só quando o projeto for aprovado, só quando acontecer isso, só quando acontecer aquilo.
né? Mas a gente sabe que existe uma ação da empresa nos bastidores. É o estilo de atuar da empresa. Talvez ela esteja correta, porque ela é apenas uma prestadora de serviço. Cada um defende o seu. Né? Sim, perfeitamente. Então, quem é dono do serviço, efetivamente, é o povo, é o usuário. Esse é o dono. Ele nomeia alguém a cada 4 anos, através do voto, para representar ele nessa atitude, no caso, o prefeito. Então, atualmente, eles elegeram esse prefeito que aí está para representar o usuário de uma maneira geral. E todo aquilo que o município estudar, julgar adequado, ele pode implantar, desde que ele não quebre o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. É isso, a única coisa que você não pode fazer é dar mais serviço do que ela foi contratada. Né? Então, ela foi contratada para fazer isso e para receber tanto. Agora nós queremos baixar a tua tarifa, isso não pode. Né? Tem que pagar o que está previsto na planilha. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que é uma atuação de uma vontade política de se fazer as coisas. Aí também deve participar a Câmara, como participa o Conselho, atuantemente, sempre, representando esse conjunto todo. A gente acaba ficando entre a cruz e a espada sempre, porque existem os interesses políticos de vereadores e do Executivo, existe o interesse financeiro da empresa e existe as pessoas que pagam a conta, que via de regra é o usuário, por mais que os empregadores paguem parte, mas mesmo que o empregador pague 6% do salário do cara, tem que sair. É descontado. Sim, então por vezes esse 6% é 70%, é 80% da tarifa. Ele tem um descontinho, mas ele tem que pagar. Então essas pessoas que eu acho que deveria voltar os olhos para o usuário efetivamente. Né? E daí promover essas melhorias, que são fáceis de fazer. Investimentos pequenos. Por exemplo, o passe livre hoje, que o prefeito aprovou a toque de caixa na Câmara com muita facilidade, significa 20, 30 vezes mais caro do que você implantar um sistema eletrônico de bilhetagem que vai propiciar uma melhoria para toda a comunidade. Então, está se buscando situações de interesses pequenos, de pequenos pontos, um grupo de estudantes que não está beneficiado, ou situações pequenas e estão deixando o conjunto à revelia. É isso que o Conselho fica muito chateado com essa proposição. Nós queríamos que o município atuasse no conjunto da obra, não simplesmente só em pequenos pontos. Passe livre aqui, não sei o que ali, sabe, pequeninas coisas que... vamos fazer o grande, depois a gente vai voltando para o pequeno. Né? Então, esse é o pensamento do Conselho, com relação ao projeto que você tinha tocado. Eu não vejo possibilidade nenhuma de se tirar os cobradores em grande número. Por mais que se aprove um projeto, num primeiro momento, dada o sistema que nós utilizamos, você vai eliminando ao longo dos anos, vai no mínimo 10 anos para se tirar metade dos cobradores. Então, é umas coisas assim que faz o AUE por causa do movimentação política, interesse de um vereador, de outro vereador, interesse do sindicato, interesse da própria empresa. A empresa não tem interesse em tirar os cobradores. Ela ganha, o lucro da empresa, Eduardo, na planilha, é pela despesa que ela promove. Ela ganha em função da despesa, ela ganha tantos por cento em cima da despesa. Então Ou seja, se ela não vai ter mais aquela despesa com os cobradores, consequentemente o lucro dela baixa. Vai diminuir o lucro. Então vocês vejam que os interesses em não dar certo disso não é só do vereador que representa a classe, não é só do próprio sindicato, mas da própria empresa. E nós não temos ainda uma situação que deveria existir de alguém chegar e organizar essa discussão. Que o interesse todo ele é do representante que o povo elegeu. Lá para, nesses 4 anos, ele gerir isso aí e melhorar. É assim que as pessoas, quando elegem um prefeito, elas pensam que essa pessoa vai melhor representá-los.
pode representar bem num setor, esquece do outro. Então, qual que é o melhor prefeito? Aquele que consegue ter uma visão global da cidade, de todos os assuntos relevantes, que não são assim tantos, né? Você tem que atender as áreas prioritárias, você tem que elencar as áreas prioritárias e voltando nesses assuntos que são importantes para melhorar todo um conjunto da cidade em si, da vida da cidade. Tá certo, Miro. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí conversando um pouco mais a respeito do transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Toda essa discussão envolvendo o projeto em trâmite na Câmara Municipal. Tem o parecer contrário, né? A gente já tratou disso aqui no doc.com. E esse parecer vai à discussão aí na Câmara nos próximos dias, nas próximas semanas, e precisa aí de 12 votos para ser derrubado esse parecer contrário e o projeto continuar, né? Há quem diga que está bastante difícil aí, a menos que a bancada governista aí seja acionada, né, para tentar aí derrubar esse parecer. Mas, de momento, é essa situação do projeto na Câmara Municipal. Nós vamos aí, então, para um intervalo. Na sequência, a gente volta dando sequência a esse assunto. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. O assunto ainda é o transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Conversamos com o presidente do Conselho Municipal, Elmiro Bobeck, a questão que envolve a planilha do transporte. Muito se fala, como você estava falando no final do bloco passado, tem algumas questões relevantes para a sociedade que são recorrentes. Sempre quando se fala em transporte coletivo, em coleta de lixo, né, de resíduos sólidos hoje em dia, né, não se fala mais coleta de lixo, mas enfim, são questões, trânsito também, volta e meia você tem que falar porque mexe no dia a dia ali de muitas pessoas, né, diariamente, e o poder público tem que interferir. No caso do transporte, sempre quando a discussão é aumento de passagem, qual seria o valor justo para a passagem, se fala na planilha e no que impacta na planilha. Para o nosso telespectador, como que funciona em linhas gerais essa planilha, esse impacto, que implica aí, em última instância, no valor da passagem? Então, a planilha, ela é composta, eu imagino, eu considero ela em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco, que é o bloco das despesas, as despesas decorrentes da operação do sistema. Então, aí estão todo o pessoal operacional, que é o maior volume, efetivamente, são a mão de obra. Tem um grande impacto o combustível, que também ele é significativo. Tem a remuneração e depreciação do capital empregado, que também são blocos relevantes. Depois tem pequenas despesas que são agregadas à planilha. Isso tudo faz um grande bolo. O sistema, por mês, em Ponta Grossa, gasta tantos milhões. O outro grande bloco é quem paga a conta. Então, aí é que o município tem que ser muito transparente e atuante para que levar essa conta para o usuário. Quem que paga a conta é o usuário. Isso uma parte os empregadores, mas evidente mesmo é quem anda que paga ali 70%, 80% da tarifa. Se o município não atuar firmemente nisso, ele vai causar prejuízo ao bolso do trabalhador e do usuário, com certeza. A despesa está elencada em lei, Eduardo. Toda a despesa está elencada em lei. Quanto que se paga por cada item, desde um pequeno item como uma arruela de uma peça, até o grande item, que é o ônibus e todo o pessoal operacional. Está tudo previsto em lei, elencado, planilhado, você joga os números atualizados e tem o valor da despesa. A receita que não se tem controle hoje, que é o usuário. Quantos usuários andam? O município não sabe. O município não controla isso, nunca controlou ao longo da história. Fazem pesquisas aleatórias,
sei a cada quantos anos. Até o momento aqui... Até porque o setor de fiscalização tem pouquíssimas pessoas. Hoje o pessoal que trabalha lá não é pessoal de fiscalização, é um pessoal que atende o estudante, basicamente, e o pessoal que solicita não pagamento, que é gratuidade, que é idosos, deficientes, que solicitam a autarquia. Então, nós não temos efetivamente um sistema de fiscalização. Né? Ele foi abandonado já há muitos anos. Quando eu trabalhei no sistema, nós tínhamos 20 e poucos funcionários que fazíamos uma fiscalização razoável até para a época, mas foi abandonado. Hoje, acho que tem 3 ou 4, por aí, 5 funcionários, contando com o presidente da autarquia junto. Ou seja, trocando em miúdos, não se sabe quanto que arrecada. Não, é a empresa que diz. A empresa que diz. Ela diz, eu transportei tantos esse mês, e o município põe aquilo como correto. E não tem como contestar. Não tem, porque você não tem outro número. Então, aí que está a grande falha. Né? É o dia que alguém tiver interesse em acertar... E a questão da bilhetagem eletrônica, ela não poderia facilitar essa medição? Aí que está o pulo do gato. Daí que quem está fornecendo o número não quer essa bilhetagem. Porque daí esse sistema terá que ser do município. Terá que ser investido pelo município e cada pessoa que entre no ônibus, o município vai estar sabendo. É assim que funciona. E é um custo baixo. Baixíssimo. É coisa de 1,5 milhão, 2 milhões, você manda todo o sistema. Muito menos do que vai ser gasto para o passe livre dos estudantes. Nossa, o passe livre dos estudantes, eles vão gastar 1 milhão por mês, brincandinho. Se for dado do jeito que eles querem, é 1 milhão por mês que vai tirar do caixa do município. Tá certo que estamos no município rico, tem dinheiro sobrando, mas também não acho que poderíamos aplicar em outras áreas, deixar isso para um outro plano, não que não seja necessário. Talvez seja, ao longo dos anos, seja necessário, se chegue à conclusão que todo mundo vai ter que andar de graça. Mas acho que no momento nós teríamos que tratar de assuntos mais relevantes, não desse tipo de assunto que eu acho secundário para a atual conjuntura. Um assunto realmente complexo, né? Questões técnicas envolvendo o projeto na Câmara Municipal. Como você falou, ele não vai, né, o fato de não ser implantado, infelizmente, posterga, né, um avanço no sistema. Mas mais cedo ou mais tarde, até o próprio vereador Mila, né, em seus discursos, que deu parecer contrário, falou, pode ser que não seja o momento agora, mas mais tarde essa questão da tecnologia vai ter que ser implantada. Né? Não pode se resistir ao avanço tecnológico que pode beneficiar um custo baixo, como você falou, comparado a outros custos. Agora, a questão que envolve, Miro, essa discussão do valor da passagem. Né? Hoje, R$ 2,85. Se tinha antes um valor diferenciado para pagamento em dinheiro, pagamento em cartão. Hoje, R$ 2,85 e parece-me que está chegando a nova database da categoria e isso vai voltar à discussão e com certeza o Conselho vai ser acionado. Como que vocês pretendem conduzir essa discussão neste momento, levando em conta que no ano passado, né, foi um tanto quanto truculenta essa discussão? Então, Eduardo, nós temos que aguardar agora o dissídio coletivo da categoria, que é uma área em que o Conselho não atua, não é de competência, que é uma situação de empregador e empregado, com o acompanhamento do concedente, no caso o município, acompanhamento. Lógico que o município pode dar seus palpites para que isso não se tome valores exorbitantes e recaia sobre as costas de quem paga a conta, sobre as costas do usuário. Então, o Conselho, nesse momento, tem que aguardar esse andamento. O ano passado, o Conselho atuou fortemente, mas não teve nenhum resultado, sabe? Porque a coisa, você sabe, a coisa num dissídio coletivo de categoria, se brigou na época, depois, inclusive, o presidente, à época, do sindicato, do Sintropaz, assinou um acordo com a empresa e com o município, abrindo mão dos cobradores. Está escrito, está assinado, do qual eu tenho cópia. Então, esse assunto da lei já estaria morto lá. Ou seja, via de regra, já existe um documento que permite... Já existe um documento que permite tirar todos os cobradores, se quiser.
Um acordo Já está coletivo assinado sim. pelo sindicato. Exatamente. É lógico que você vê como a situação é tão complexa que não foi usado isso. Não foi usado por quê? Porque não tem como tirar. Sem modernidade não se tira. Não adianta. Não que a modernidade vá substituir o homem. Não, ele vai trazer melhorias para o homem, para o usuário e para os próprios operadores do sistema. Lógico que essa questão, Miro, salarial entre os empregados e a empresa, o Conselho não pode, né, se envolver, é uma questão interna. Agora, essa decisão ali, e muito provavelmente eles devem ter aí a reposição da inflação, 8,5%, né, nesse período, ela implica no aumento dos gastos na planilha, que a gente comentava agora há pouco, e isso pode dar vazão, pode dar margem para a empresa solicitar um reajuste na tarifa, né? É nessa questão aí que daí entraria o Conselho, né? É basicamente isso. Perfeitamente. Toda vez que se dispara o gatilho previsto em lei, a empresa solicita a revisão dos custos. É o município quem faz essa revisão, não é a empresa. Daí o município vai atuar, vai levantar todos os custos atualizados novamente e confrontar isso. Aí é que está a grande questão, porque você falava de que não há, o município não tem uma medição, não existe um controle de quantas pessoas andam de ônibus diariamente em Ponta Grossa. E como fazer, né, a função de confrontar esses dados da despesa com a receita fica complicado, porque se não se tem a receita com 100% de certeza. Então, a grande falha hoje é a receita. A despesa está aí no mercado disponível, quanto custa o combustível, quando custa o salário, saia o dissídio coletivo, já tem o salário de todo mundo, com vantagens e tudo mais que são confrontadas na planilha, valores de ônibus, tudo isso vem facilmente obtido, né? Com alguns telefonemas você consegue isso. Mas a receita é que ainda o município não tem uma metodologia de obtenção. Então, aí que o município tem que atuar fortemente, e especialmente com o sistema de bilhetagem eletrônica, ele pode obter isso, porque daí ele vai ter o controle de quantos usuários fizeram. E hoje a tecnologia está tão grande que no próprio projeto fala da questão do reconhecimento facial, né? A pessoa vai ser identificada pela face, pelo rosto. Ou seja, não se tem, acaba até com qualquer tipo de fraude, né? Porque hoje a gente ainda vê lá o antigo compra o passe e vendo passe, né? De antigamente. Hoje ele fica lá com o cartãozinho passando também, né? Ou seja, sempre dá um jeito de burlar o sistema. E me parece que nesse sistema de bilhetagem eletrônico, pode até se burlar, mas seria muito mais complicado. Perfeitamente. Essa seria a situação ideal. A situação ideal e barata. Então, agora só está dependendo de uma vontade política. Não sei se esse prefeito vai ter essa vontade ou não. A princípio, o que se tem notícia é que ele gostou do projeto. Mas esse projeto já está quase um ano lá, entre gostar e ficar um ano sentado em cima para ver se vai fazer ou não. Na minha opinião, já foi muito tempo. Porque o mandato é tão curtinho que se a pessoa não agir rápido, as coisas passam. E no seu entendimento é difícil reverter esse parecer contrário? Eu acho difícil, porque o projeto veio truncado em vários pontos. Eu entendo, no meu ponto de vista, que se devia fazer um projeto de consenso da Câmara, junto com o sindicato. Eles estão dispostos a isso. Já conversei com o presidente, conversei com o advogado deles, eles estão dispostos a fazer algumas concessões, desde que seja dentro de determinados conceitos em que garanta os empregos onde eles são necessários. Eles também, o cobrador, ele não quer atuar onde ele não precisa, ele quer efetivamente trabalhar. Então, se eu fizer um projeto de consenso, que eu não sei quem que vai capitanear isso, eu entendo que se resolve esse problema. Então, nós vamos aguardar mais um momento agora. E se o prefeito não tiver interesse em capitanear esse assunto, que seria ele o responsável, ele foi eleito para isso, daí talvez o Conselho possa sugerir isso dentro da discussão do dissídio da categoria, em que se faz um projeto. Tem bons projetos no Brasil que já estão vigorando, feito em conjunto com
com a Câmara, com os usuários, com a categoria, com a empresa, né, e com os representantes da sociedade organizada. Então, eu acho que o ideal seria isso. Talvez aí ver o que a Câmara decide, mas já que houve, né, uma situação negativa, para ficar remendado, acho que é pior. Eu entendo que seria o ideal fazer uma situação de grupo agora, pela cidade, pelo transporte de uma maneira geral. Esquecer as vaidades que a política acaba levando. Esse vai. Mesmo que agora parece que está passando aí o voto distrital, vai ter que acabar as vaidades, porque cada um vai ter que morar no seu bairro e representar seu bairro, ele não vai mais poder. Não adianta o Mila brigar com o Taíco, por exemplo, cada um de um lado da cidade, né? Porque eles não vão mais ter valores, verdade. Essa briga já não vai ter mais. Vai ter muita gente mudando de endereço aí. Perfeitamente, mas eu acho muito bom, vai ficar uma campanha muito mais barata, né? Só para o nosso telespectador ele entender, né? Quem já não viu, né, a informação, passou na Comissão de Justiça do Senado, o voto distrital para vereador para municípios acima de 200 mil habitantes, que engloba Ponta Grossa, né? O município seria dividido no número de distritos pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. No caso de Ponta Grossa, 23 distritos, e cada distrito, cada partido poderia apresentar um candidato com um suplente, né? Ou seja, ficaria bem dividido mesmo essa questão aí, como você está comentando. Pois eu acho ótimo isso, seria excelente, cada um ia brigar pelo seu bairro, né? E daí seria mais fácil fazer um consenso. Porque a questão de vaidade mesmo, quem que é o pai da criança e tudo mais, isso não é de agora, não é desse projeto, sempre existiu e se continuar nesse mesmo modelo, sempre vai existir. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Elmiro, para falar a respeito dessa questão. A gente tem tentado levar ao nosso telespectador todos os lados que envolve essa questão. Já fizemos também, e vamos reiterar o convite para a empresa, né, que representa também, afinal, uma parte aí preponderante de todo esse processo, também vir aqui no nosso programa para falar a respeito desse assunto, né, embora eles tenham adotado aí uma questão mais de bastidor do que expor realmente o que estão pensando. Mas, enfim, o convite será feito. Muito obrigado. Ok, Eduardo. Estamos sempre às ordens. Eu só queria destacar que eu não tenho partido político, que eu não estou torcendo a favor ou contra de ninguém. Eu só penso no sistema como um conjunto. Se o prefeito comete seus equívocos, eu vou ser taxativo em dizer, da mesma forma que a Câmara e da mesma forma que toda a empresa. Então, na verdade, eu estou sendo um crítico de todo mundo, sabe? E é isso que as pessoas esperam do Conselho, né? Pessoas que estejam lá sem fins partidários, sem fins políticos. Perfeitamente, Eduardo. Estamos sempre às ordens, trabalhando gratuitamente, como o Conselho trabalha, pelo transporte da cidade. Porque é uma coisa que tem que ser pensado, porque vai atrapalhando o bom andamento de todo mundo. Muito obrigado. Tá certo, então, essa foi a entrevista, a conversa com o engenheiro Elmiro Bobeck, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Transporte Coletivo aqui de Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa doc.com desta semana. Se quiser rever o nosso programa, assim como os demais, o programa passado, por exemplo, onde foi discutido aí esse mesmo tema com o autor do projeto de lei que tramita na Câmara, o vereador que deu o parecer contrário, né? Todos os demais programas estão disponíveis no youtube.com/programa doccom. Você quiser entrar em contato conosco, o e-mail é o programadocom@gmail.com. E você já sabe também, já se habituou a ver as informações de Ponta Grossa e região também no blog do doc.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.